Estás curioso para saber se o Espírito Santo está na tua vida? Já ouviste alguém mencionar que tem o Espírito Santo e admiras as mudanças que vê? Estás curioso para saber se ele existe ou é apenas fruto da nossa imaginação? Queres saber o que acontece quando o Espírito Santo entra na vida de uma pessoa? Anseia por ser preenchido por ele, mas não consegue? Estou animado por ter clicado neste vídeo, porque Deus está prestes a responder a essas perguntas. Vamos começar dizendo que o Espírito Santo é uma pessoa. Se acredita em Deus e em Jesus, então deve acreditar que o Espírito Santo também é real. Antes de partir, Jesus prometeu aos discípulos que o Pai enviaria outro Consolador e Ajudador que nos ajudaria em nossa jornada cristã na Terra. Esse ajudador é o Espírito Santo. Como um amigo, ele estará com você o tempo todo. O Espírito Santo não é para alguns, ele é para todos os filhos de Deus. O Espírito Santo é a promessa de Deus para você. Ao assistir a este vídeo, quero que você saiba que Deus quer que você desfrute da presença do Espírito Santo. Ele quer que você viva cada dia carregando a presença do Espírito Santo. Mas como saberás que tens o Espírito Santo? Quando o Espírito Santo entra na tua vida, há alguns sinais que verás. Não podes ter o Espírito Santo dentro de ti e permanecer o mesmo. Quando ele entra, ele vem com o seu poder transformador e provas significativas. Aqui estão 3 sinais significativos que notarás. Número 1. Serás ousado. Já estiveste numa situação em que tinhas uma apresentação e de repente ficaste com tanto medo do público que acabaste por dizer coisas erradas, apesar da tua excelente preparação? Medo do palco, certo? Amado, Deus não te deu um espírito de medo, mas o espírito de poder e ousadia. Não é normal ter medo, nem Deus te criou para entrar em pânico e te preocupares em todas as situações. Como filho de Deus, deves andar em poder e ousadia. E só pode desfrutar dessa ousadia quando o Espírito Santo vem sobre si. No livro de Atos 4:31, o Espírito Santo encheu os discípulos e eles receberam ousadia. A Bíblia diz: depois que oraram, o lugar onde estavam reunidos foi abalado, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e falavam com ousadia a palavra de Deus. Quando o Espírito Santo vem, ele vem com grande confiança e ousadia que não se pode explicar. Quando o Espírito Santo veio sobre os discípulos, era um tempo em que eles estavam a ser perseguidos e assassinados. Independentemente das circunstâncias presentes, eles continuaram na obra de Deus. Por quê? O Espírito Santo deu-lhes a ousadia e a confiança de que precisavam. Essas eram pessoas que fugiram depois que Jesus foi preso por medo. Abandonaram a missão e voltaram a pescar porque tinham medo que o sumo sacerdote os prendesse e matasse. Quando Jesus apareceu e pediu que orassem enquanto aguardavam o dom do Espírito Santo, eles ainda se trancaram no cenáculo por medo. Mas quando o Espírito Santo desceu sobre eles, Pedro se levantou diante do povo e proclamou a palavra de Deus. E mais de 3.000 almas se arrependeram dos seus pecados e se tornaram cristãos. A partir de então, eles perderam todo o medo e não puderam mais enfrentar os líderes políticos que tentavam silenciá-los. A Bíblia diz em Atos 4:13: quando viram a ousadia de Pedro e João e perceberam que eram homens incultos e ignorantes, ficaram admirados. Reconheceram que eles tinham estado com Jesus. Consegue imaginar este versículo? As pessoas viram a ousadia de Pedro e João e admitiram que algo tinha acontecido. O mesmo Pedro medroso que negou e jurou que nunca conhecera Jesus agora exalava ousadia. Não era apenas ousadia, mas um coração ousado pelo poder do Espírito Santo. Quando você tem o Espírito Santo, ele lhe dá poder diante de grandes dificuldades e lhe dá ousadia para enfrentar todos os desafios. O medo do futuro e do seu amanhã não mais dominará você. Em vez disso, você será ousado e fortalecido para enfrentar tudo o que vier em seu caminho. O medo roubará as tuas bênçãos e limitar-te-á significativamente. E não poderás libertar-te das correntes do medo se não tiveres o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo entrar na tua vida, ele te dará a ousadia para fazer aquela apresentação
sem gaguejar e sem esquecer as palavras. Pode superar o medo do palco quando o Espírito Santo entrar na tua vida. O Espírito Santo acalmará os teus medos e te dará força para viver cada dia com ousadia. Desafios surgirão no teu caminho, mas tu prevalecerás sobre todos eles, porque o Espírito Santo está contigo. Amado, quando o Espírito Santo te enche, ele te dá ousadia para ficar diante de uma grande audiência e falar com ousadia. Tu não mais fugirás e te esconderás com medo. Deus não lhe deu um espírito de medo, mas um espírito de poder. Ele lhe deu poder para permanecer forte, apesar das provações e lutas. A ousadia é a ausência de medo e ansiedade, e a presença de confiança e coragem em Deus. Quando o Espírito Santo o enche, mesmo quando as tempestades estão violentas, você pode sempre ter a certeza de que tem o apoio de Deus. Deus quer que você desfrute do poder e da ousadia que vem da sua presença. O diabo não é gentil e sempre virá contra ti. Mas, uma vez que o medo se for, poderás enfrentar o seu ataque. Portanto, não te apoies nessa fraqueza. Há um limite para o que podes alcançar se fores medroso. Lembra-te da história dos 12 espias em Números 13. 10 voltaram com um relatório assustador, e por causa disso, não se viram possuindo a terra que Deus já lhes havia dado. A Bíblia diz em Números 14, 23, 24: Certamente não verão a terra que jurei a seus pais, nem qualquer dos que me provocaram a verão. Mas o meu servo Calebe, porque tinha outro espírito consigo, e me seguiu de todo o coração, eu o farei entrar na terra onde entrou, e a sua descendência a possuirá. Apenas Josué e Calebe entraram na terra prometida. A Bíblia diz que foi porque eles tinham um espírito diferente. Eles não eram apenas ousados nas palavras. O Espírito de Deus alimentava a sua ousadia. Deseja fazer grandes coisas para o reino? Quer que Deus o use mais do que isso? Quer possuir tudo o que Deus ordenou para si nesta temporada? Então, permita que o Espírito Santo dissolva o medo no seu coração e o encha de ousadia. Número 2. Começas a manifestar o fruto do Espírito. Depois da salvação, vem a jornada para ser como Cristo. Efésios 4, 12, 13 diz: Para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, a um homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O objetivo é ser como Cristo em pensamentos e caráter. Quer viver uma vida que agrada a Deus na terra? Isso é impossível sem o Espírito Santo. Portanto, um dos sinais de que você tem o Espírito de Deus é que você deseja viver em santidade. A manifestação exterior é o fruto do Espírito. A salvação é como uma semente, e os frutos são os caminhos de Cristo. Se você deseja viver uma vida justa e santa, precisa do Espírito Santo para guiá-lo e orientá-lo em todo o caminho. Você não pode viver uma vida livre do pecado se não permitir que o Espírito Santo atue em você. Sei que tentaste superar a tua raiva muitas vezes e tentaste todos os meios possíveis, mas não está a funcionar. Qualquer transformação de caráter que desejes só pode acontecer quando o Espírito Santo entra em ti. Não podes lutar contra a raiva, o ódio, a cobiça, a malícia e outros traços ruins, motivando-te a ti mesmo. Precisas que o Espírito Santo trabalhe em ti e traga os frutos do Espírito que deves exibir como crente. Assim como um freio interrompe a velocidade de um carro, da mesma forma, o Espírito Santo é quem pode controlar-te e trazer à tona o melhor de ti. O Espírito Santo quer trabalhar em todas as áreas da tua vida, incluindo o teu caráter e comportamento. Quantas vezes já te sentiste mal por pecar? Não podes parar, a menos que o Espírito Santo entre na tua vida e assuma o controle total dela. Você pode chorar e lamentar, mas não vencerá todas as suas fraquezas, a menos que o Espírito Santo entre em sua vida. Gálatas 5, 22, 23 diz: Mas o fruto do Espírito, o resultado da sua presença em nós, é amor, preocupação altruísta pelos outros,
alegria, paz, paciência, não a capacidade de esperar, mas como agimos enquanto esperamos. Bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. Esses versículos listam o dever do Espírito Santo, que é um sinal da sua presença em ti. Ele quer que tu demonstres isso e muito mais. O Espírito Santo dentro de ti fará com que demonstres o fruto do Espírito. Tu podes acessar essas características porque elas são produtos do Espírito Santo trabalhando em ti. Cristo viveu essas características em sua vida cotidiana. E tu deves te esforçar para fazer o mesmo se quiseres crescer espiritualmente. Não pode manifestar este fruto sem permanecer conectado a Deus. Às vezes, a sua carne irá falhar e todos os seus esforços para agradar a Deus serão em vão. Quantas vezes jurou nunca mais cobiçar aquela mulher? Tentou todos os meios, mas ainda assim acaba no mesmo pecado. A sua vontade própria e a sua decisão não podem ajudá-lo. Somente quando o Espírito Santo lhe permitir exercer o autocontrole é que poderá superar isso. Você deve confiar na orientação e direção do Espírito Santo para ajudá-lo a viver cada fruto com coragem, convicção e ousadia. Cada fruto é produzido, nutrido e desenvolvido ao longo do tempo. Você não se tornará uma pessoa diferente da noite para o dia, mas enquanto o Espírito Santo estiver dentro de você, ele trabalhará em você diariamente. Assim como leva 9 meses para um feto se transformar em um bebê, a sua mudança é um processo gradual. Mas enquanto o Espírito Santo estiver em si, não importa quanto tempo leve, você exibirá o fruto do Espírito. Para viver cada fruto de forma consistente, deve render os seus desejos à vontade de Deus e confiar nele. O Espírito Santo trabalhará em si para torná-lo semelhante a Cristo. Amado, independentemente das tuas fraquezas e lutas, ele trabalhará em tudo quando o Espírito Santo vier sobre ti. Ele te ensinará paciência, perseverança, amor, alegria, paz e muitos outros atributos que precisas ter para ser como Jesus. Deus quer que tenhas calma e paz, mesmo quando tudo à tua volta estiver caótico. Tal como um bebê que descansa nos braços da mãe sem nenhuma preocupação, é assim que precisa confiar a sua vida ao Espírito Santo. Deixe que ele lhe ensine tudo o que precisa saber. Deus deseja que você, como seu filho, viva uma vida que revele Jesus ao mundo. Ele quer que imite Cristo no seu coração e que viva uma vida em que os homens possam glorificar a Deus através da sua vida. E só o Espírito Santo pode transformá-lo nisso. Ele é o único que conhece as suas fraquezas e pode trabalhar melhor em si. O Espírito Santo trabalhará no seu caráter e na sua atitude para com os outros. Deus ordenou que você ame os outros, independentemente do que eles fazem a si. Você não pode demonstrar plenamente o amor de Deus para com os outros se o Espírito Santo não lhe ensinar como fazê-lo. Outra parte bonita é que sempre que enfrentas essas fraquezas e queres desistir, pode sempre clamar ao Espírito Santo por ajuda. Ele compreende os teus esforços e tudo o que estás a fazer para agradar a Deus. Por isso pode compreender o que estás a passar neste momento e sabe o que precisas para superar e sair mais forte. Quando te rendes ao Espírito, podes viver uma vida santa. É isso que Deus quer de ti. O Espírito Santo trabalhará em ti para que possas refletir a natureza de Deus na terra. Por exemplo, as pessoas saberão que Deus é amor quando te virem a viver uma vida de amor, porque és um filho dele. Assim, através das tuas ações, as pessoas poderão saber mais sobre Deus. E quanto mais exibires os frutos do Espírito, mais saudáveis se tornarão os teus relacionamentos. Quando deixares de ficar zangado com todos à tua volta, isso ajudará-te a fortalecer o teu relacionamento com as pessoas. As pessoas reclamam do seu caráter? Confie no Espírito Santo para ajudá-lo a corrigir essa má reputação e construir uma boa. Você não pode afirmar que está crescendo espiritualmente se não estiver exibindo os frutos do Espírito. É o conhecimento que você adquiriu da Palavra de Deus que o Espírito Santo o ajudará a aplicar. Você não crescerá apenas conhecendo os frutos do Espírito, mas crescerá quando exibir esses frutos. Além disso, demonstrar os frutos do Espírito e crescer neles irá salvar-te do pecado.
Quando aprenderes o autocontrolo, isso irá ajudar-te a não cair em pecados sexuais. Quando amares os outros, vais achar fácil perdoar. Pode ser difícil no início, mas se permitires que o Espírito Santo atue através de ti, ele tornará a tua vida bela e atraente. Se queres viver como Jesus e revelar Jesus aos outros através do teu estilo de vida, deves permitir que o Espírito Santo entre na tua vida e assuma o controle. Deixa-o mostrar-te o que precisas de trabalhar e esteja pronto para obedecer-lhe. Vês-te sempre a manifestar os frutos do Espírito? É um sinal de que tens o Espírito Santo em ti. Continua a assistir enquanto examinamos mais um sinal que prova que tens o Espírito Santo em ti. Número 3. Ele revelará segredos divinos para si. A Bíblia diz que os segredos do Senhor são com os seus amigos. Quando Deus quis destruir Sodoma e Gomorra, ele comunicou os seus planos a Abraão, e Abraão pôde ouvi-lo. Deus quer revelar segredos para si e contar-lhe coisas que estão por vir. No entanto, não pode ouvi-lo claramente se o Espírito Santo não ajudar na sua compreensão. Por exemplo, se você viajar para um novo país e descobrir que não entende a língua que eles falam, provavelmente ficará à vontade até encontrar alguém que entenda a sua língua. Da mesma forma, você não pode entender as Escrituras a menos que o Espírito Santo lhe dê clareza e compreensão. Você pode conhecer Deus pela sua palavra, e a menos que o Espírito Santo lhe dê compreensão da palavra de Deus, você não pode entender plenamente quem Deus é. A mensagem e os desejos de Deus para a sua vida ficarão claros quando o Espírito Santo o compreender. 1 Coríntios 2, 9 e 10 diz: Mas, como está escrito, nenhuma visão, nenhum ouvido, nenhuma mente concebeu o que Deus preparou para aqueles que o amam, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. O Espírito Santo é o único que pode dar-lhe uma compreensão diária dos planos de Deus para a sua vida. Ele abrirá os seus olhos para tudo o que Deus tem reservado para si. Deus tem grandes planos para si e quer que viva esses planos, sem excluir nenhum, mas não pode conhecê-los se o Espírito Santo não abrir os seus olhos para os grandes planos de Deus para a sua vida. O Espírito Santo é o Espírito de Deus, e ele fala as palavras de Deus, e irá guiar-te para a vontade de Deus para a tua vida e para todas as situações. Ouvir Deus e saber o que Deus quer de ti será difícil sem o Espírito Santo. Não podes andar na vontade do Pai fazendo suposições. Somente através do Espírito Santo podes discernir corretamente o que Deus está a dizer-te. Se queres viver uma vida sem estresse, cheia da presença de Deus, precisas do Espírito Santo. Deus colocou o Espírito Santo na tua vida para te ajudar na tua jornada cristã e para te guiar em todos os teus passos. Se queres terminar a tua jornada cristã com Deus, precisas permitir que o Espírito Santo te conduza e guie. Não podes fazer isso sozinho, então permite que o Espírito Santo entre na tua vida. Deixa-o assumir o controle absoluto da tua vida. Você está num mundo perverso, onde a imoralidade é a ordem do dia. Está a tornar-se difícil ouvir Deus hoje em dia. Mas isso não significa que Deus não fala ou não se comunica com o seu povo. Ele fala através do Espírito Santo. Amado, já lhe aconteceu alguma vez abrir a Bíblia para estudar e, por mais que tentasse entender, não conseguia? A razão é que não tens o Espírito Santo que traz a compreensão da palavra de Deus. Cada palavra de Deus é uma inspiração de Deus, e somente pelo Espírito de Deus podes compreender o que está escrito. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ela vem pela compreensão do que a palavra de Deus diz. A menos que tenhas um professor, será difícil compreender esses cálculos. Sem o Espírito Santo, faltará compreensão. 1 Coríntios 2,14 diz: O homem sem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois elas são loucura para ele, e ele não pode entendê-las, porque são discernidas espiritualmente. O Espírito Santo em ti fará com que compreendas as coisas espirituais e te ajudará a crescer em entendimento. Há muito que Deus quer revelar-te a partir da sua palavra. Quando sonhas ou tens uma visão, também precisas do Espírito Santo para te dar a interpretação correta. Não podes compreender as coisas espirituais sem a ajuda do Espírito Santo.
e ele é o melhor professor. Quando permites que o Espírito Santo entre na tua vida, ele ensina-te livremente, sem confusão. Compreenderás as suas palavras e a sua mensagem. Ele é o melhor intérprete que podes ter. Ler a Bíblia e estudar a palavra de Deus sem o Espírito Santo torna-se difícil. Mas, quando o Espírito Santo entra, anseia por estudar a sua palavra, porque ele revela-lhe coisas e dá-lhe compreensão. Só o Espírito Santo o ajudará a não ver a Bíblia como um livro enfadonho. Antes de estudar a sua Bíblia, ore sempre por compreensão de Deus. Peça ao Espírito Santo que lhe ensine a palavra de Deus. E enquanto estiver a estudar a palavra de Deus e não compreender uma parte, anote-a e faça perguntas a Deus. Sabes que podes fazer a Deus qualquer pergunta que esteja a incomodar a tua mente? Podes falar com Ele sobre as suas criações. Faz-lhe perguntas sobre as coisas que estão a acontecer contigo. E Ele certamente responderá. O Espírito Santo dentro de ti faz-te compreender as questões espirituais. Ele conduz-te diretamente à compreensão da vontade de Deus em todas as situações. Antes de tomar qualquer decisão na tua vida, podes pedir ao Espírito Santo que te revele a vontade de Deus. Deus pode dizer-te tudo o que precisas de saber. Ele está ansioso por falar contigo. O Espírito Santo ensina a palavra de Deus e abrirá o teu coração e entendimento para as coisas de Deus, seja sobre como viver, como orar e o que Deus quer que faças. Ele pode ensinar-te tudo o que precisas de saber. Portanto, quando te encontrares a caminhar num entendimento espiritual estranho, saiba que o Espírito Santo reside em ti. Amado, acredito que estas 3 coisas o abençoaram. Agora, pode ver a necessidade do Espírito Santo na sua vida. Se deseja desfrutar de Deus na sua vida, precisa de carregar a presença do Espírito Santo e mantê-la na sua vida. Pode entristecer o Espírito Santo, e ele pode abandoná-lo. Portanto, precisa de ter cuidado e estar consciente de fazer coisas que farão com que o Espírito Santo continue a habitar na sua vida. Vamos explorar as coisas que precisa fazer para manter a presença do Espírito Santo na sua vida. Número 1. Viva uma vida santa. O Espírito Santo é santo e prospera apenas na santidade. Se não viver uma vida santa, ele vai deixar-te. Mesmo que o mundo esteja a deteriorar-se a cada dia, isso não é desculpa para viver uma vida pecaminosa. Quando não tem intenção de viver a sua vida de forma correta, você entristece o Espírito Santo e ele o abandonará. Deus não pode contemplar o pecado. Ele não odeia você, mas odeia o pecado na sua vida. Você nunca terá acesso ao Espírito de Deus enquanto continuar no pecado. Você precisa estar consciente das coisas que faz e do que permite entrar na sua vida. Você não pode se dar ao luxo de viver uma vida descuidada. A santidade é uma instrução de Deus. O livro de 1 Pedro 1,15 diz: Mas assim como aquele que vos chamou é santo, sede santos em tudo o que fizerdes. Sede santos em tudo o que fizerdes, em tudo em que puserdes as mãos, sede santos. Não haja pecado em vós. O pecado é como uma mancha que mancha a vossa roupa branca, e uma vez que o Espírito Santo vê uma mancha na vossa vida, ele se afasta. Se queres desfrutar do Espírito Santo em plenitude, precisas de abandonar algumas coisas que te impedem. O Espírito Santo não se impõe a ti. Ele é calmo. Ele vai esperar que estejas pronto antes de entrar na tua vida. A santidade é a natureza de Deus. Sabias que Deus destruiu o mundo durante o tempo de Noé por causa dos pecados? Deus detesta o pecado. Ele tem tolerância zero para um estilo de vida pecaminoso. Precisas de ser separado, distinto, especial e diferente dos outros. Deus quer-te completamente para si. Ele quer que pertenças a Ele e que te rendas totalmente a Ele. Isso requer escolher fugir das coisas que não agradam a Deus e correr em direção às coisas que estão no coração de Deus. Quando o fizeres, Deus irá transformar-te e o Espírito Santo irá habitar em ti. A santidade é possível em Cristo Jesus. Pode viver uma vida sem pecado. Pode aproximar-se de Deus todos os dias, santo e perfeito.
Deus deu-lhe poder sobre o pecado. Pode dizer não ao pecado. E pode dizer sim à piedade. Evite amigos e companhias que o levam a pecar. Fuja de toda a aparência do mal, para que possa desfrutar da presença do Espírito Santo. Quanto mais se envolve no pecado, mais o Espírito Santo se afasta de si. O Espírito Santo está ansioso para caminhar contigo, mas deves preparar o teu coração para ele. Faz da tua vida uma morada para o Espírito Santo. Se assistes a filmes que levam ao pecado, para de assisti-los. Guarda os teus pensamentos, guarda o teu coração. Cria uma atmosfera de adoração ao teu redor para permanecer focado em Deus. Não é fácil, mas Deus certamente te ajudará. No entanto, deves ser intencional em viver uma vida santa. Pode ser necessário cortar alguns amigos da sua vida se eles o encorajam a pecar. Se os seus amigos o empurram para o pecado e para um estilo de vida ímpio, então precisa de se afastar deles. Viver uma vida pecaminosa trará o julgamento de Deus sobre a sua vida, e uma vez que perder o Espírito Santo, nunca mais poderá ficar bem com Deus. O pecado é um grande obstáculo no seu relacionamento com o Espírito Santo. Ele se torna uma barreira que dificulta o seu acesso ao Espírito Santo, e você precisa trabalhar para remover todos os obstáculos do seu caminho. Seja como José, que preferiu apodrecer na prisão a pecar contra Deus. Deixe que todos ao seu redor saibam que você defende a santidade e a pureza. Independentemente de como você viveu sua vida antes, Deus está pronto para perdoá-lo hoje, se você estiver pronto para segui-lo e abandonar seu estilo de vida pecaminoso. Se você deseja desfrutar sempre da presença do Espírito Santo em sua vida, então precisa se decidir e escolher se vai permanecer com Deus até o fim. Nada deve ser mais importante do que Deus para fazer você pecar contra Ele. Submeta seus desejos a Deus. Peça ajuda a Ele diariamente. Peça-lhe que lhe dê a graça necessária para viver uma vida santa. Pode sempre expressar as suas emoções quando tem o Espírito Santo consigo. Diga-lhe quando estiver a lutar contra o pecado. Deixe-o saber que precisa da ajuda dele para vencê-lo e que não consegue fazê-lo sem ele. Sansão perdeu o espírito que lhe dava força para derrotar os seus inimigos quando começou a pecar. A Bíblia diz em Juízes 16:20, e ela disse: "Os filisteus estão sobre ti, Sansão." E ele acordou do seu sono e disse: "Sairei como nas outras vezes e me livrarei." Mas ele não sabia que o Senhor o havia abandonado. Não perca a presença do Espírito Santo como Sansão. Deus é um Deus santo, e até hoje, Ele não se desviou dos seus princípios e permanece na santidade. Ele quer que você ande com Ele em santidade para que Ele também possa habitar em você. A presença de Deus não pode permanecer onde há imoralidade e impureza. Ele desaprova isso. Agora mesmo, você precisa apagar todos aqueles filmes imorais que despertam a luxúria em você e começar a purificar-se. Permita que o Espírito Santo entre na sua vida, preparando-a para Ele. Número 2. Obedeça ao Espírito Santo. A obediência é importante se você quer que o Espírito Santo permaneça com você. Ele deixará de falar com você se você estiver sempre discutindo e desobedecendo às suas instruções. Ele não o forçará a fazer as coisas que você não quer, mas certamente o conduzirá e guiará para fazer as coisas certas. No entanto, quando resiste constantemente a ele, ele se afasta. Renda-se ao Espírito Santo. Às vezes, você está a estudar as Escrituras e ele lhe dá instruções. Não discuta e não demore. Obedeça. Às vezes, quando o Espírito Santo está a tentar corrigir-lhe ou a trabalhar no seu caráter, e você não está a ceder às correções dele, ele vai deixar-lhe em paz e não vai mais incomodá-lo. Portanto, você precisa seguir as instruções dele cuidadosamente. Você deve dizer sim ao Espírito Santo quando ele o impulsiona a tomar uma determinada atitude ou dizer uma determinada palavra. Quando ele o estiver a incentivar a fazer algumas coisas, não ignore e esteja pronto para fazer tudo o que ele lhe pedir. Não há necessidade de pensar nas circunstâncias. Uma vez que você tiver certeza de que o Espírito Santo está a guiá-lo, não hesite e esteja pronto para seguir a orientação do Espírito Santo. Seja como Jesus em João 5,30.
Por mim mesmo nada posso fazer, julgo apenas como ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Jesus foi obediente até a morte. O seu único desejo era obedecer à vontade de Deus, mesmo quando não era conveniente. Não escolha quando quer obedecer ao Espírito Santo. Ouça e obedeça em todos os momentos. Permita que ele o guie e siga-o até o fim. Não espere que ele repita antes de obedecer. Herodes teria matado Jesus se José não tivesse obedecido a Deus e deixado o lugar onde estava hospedado. Deus lhe dará instruções e espera que você as ouça. O Espírito Santo pode falar com você com uma palavra de convicção ou segurança. Quando ele fizer isso, fique calmo e ouça o que ele diz. Quando o Espírito Santo o afastar de algo prejudicial, mesmo que você não consiga entender por que ele está fazendo isso agora, esteja pronto para obedecer. Quando estiver prestes a fazer aquele investimento, se sentir qualquer restrição, não vá em frente. A obediência à palavra de Deus, às suas instruções e aos impulsos do Espírito Santo é essencial se você deseja crescer. Assim como um pai fica irritado quando o seu filho não segue as suas instruções, é assim que Deus se sente. Quando ele o guia através do Espírito Santo e você não se submete à sua orientação, ele o deixa sozinho. O fim de toda desobediência é a destruição. Peça a Deus que lhe dê um coração obediente e um coração que ouve. Submeta-se às correções do Espírito Santo, mesmo quando estiver descontente com elas. Deves sempre obedecer a Deus todos os dias da tua vida. Se amas o Senhor, obedecerás aos seus mandamentos. Por que ainda guardas rancor e te recusas a perdoar os outros? O Espírito Santo não pode permanecer onde há falta de perdão. A instrução de Deus para ti é perdoar os outros. Mesmo quando é difícil, precisas obedecer a Deus. A tua obediência é a chave para experimentar intimidade com Deus. Não podes desfrutar da intimidade com o Espírito Santo se não o ouvires. Submeta os seus planos e objetivos à orientação do Espírito Santo, mesmo que tenha planeado tudo e feito a sua pesquisa. Se o Espírito Santo estiver a dizer-lhe para abandonar os seus planos, não hesite. Siga a orientação dele. Ele faz todas as coisas para o seu bem, e só ele sabe o que é melhor para si. Enquanto medita sobre a sua situação atual, ele vê além do presente e está a fazer com que tudo contribua para o seu bem. Quando obedeces ao Espírito Santo, estás a seguir o caminho da sabedoria. As suas promessas de bênçãos pela obediência superam em muito quaisquer consequências possíveis. Ele pede que te submetas a ele e deixes tudo o que acontecer aos seus cuidados amorosos. À medida que cresces na tua caminhada com o Espírito Santo, a obediência torna-se o caminho pelo qual o conheces melhor. Entrega a tua vida ao Espírito Santo. Aprenda isso. Antes de vestir aquela roupa, pergunte ao Espírito Santo o que vestir. Deixe-o comunicar-se consigo. Não obedeça a ele apenas quando quiser tomar grandes decisões. Você sabia que, às vezes, pode perguntar ao Espírito Santo que tipo de comida deve cozinhar? Deixe-o falar consigo sobre cada pequena coisa. E quanto mais fizer isso, mais crescerá em obediência. Decida no seu coração que todos os seus planos e decisões ainda estão sujeitos à orientação do Espírito Santo. Quando você obedece ao Espírito Santo, ele se aproxima de você, tornando mais fácil para ele revelar mais coisas. Não há como errar se você colocar a sua esperança e confiança em Deus. Ele criou você e o ama com amor eterno. Portanto, ele sempre o guiará da melhor maneira possível. Confie no amor de Deus pela sua vida e confie que ele sempre o guiará pelo caminho certo com a ajuda do Espírito Santo. A desobediência custará muito caro. Foi a desobediência que custou a Adão e Eva o jardim do Éden. Eles tiveram que deixar um lugar confortável e lutar todos os dias da sua vida. A desobediência custará a presença do Espírito Santo e outras bênçãos associadas a ele. Hoje, quando ele falar com você, obedeça-o imediatamente. Que o lema da sua vida seja: nenhuma decisão é definitiva até que o Espírito Santo fale. Esteja ansioso por seguir os conselhos do Espírito Santo em vez dos seus desejos.
A sua obediência certamente será recompensada no final, e você ficará feliz por ter escolhido ouvir e obedecer ao Espírito Santo. Número 3. Ore regularmente no Espírito. Você desfrutará do Espírito Santo quando falar a língua dele. E você pode fazer isso orando em línguas. Quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, a primeira coisa que aconteceu foi que ele os fez falar em línguas. Ele os fez falar em diferentes idiomas. Se você deseja desfrutar da comunhão com o Espírito Santo, então precisa orar mais no Espírito. Faça como a Bíblia instrui. E orem no Espírito em todas as ocasiões, com todo tipo de orações e pedidos. Com isso em mente, estejam alertas e continuem sempre orando por todos os santos. Orar no Espírito aproxima-te do Espírito Santo. Podes conversar com ele no Espírito e ele comunica-se contigo. Quanto mais criares tempo para orar e adorar no Espírito, mais permitirás que o Espírito Santo flua e tenha o seu caminho na tua vida. Por exemplo, duas pessoas que não entendem a língua uma da outra não podem ser amigas. É preciso ter uma língua que ambos entendam. Se não consegue falar a língua do Espírito Santo, não pode desfrutar da sua companhia. Sabia que orar no Espírito também o ajuda na sua vida de oração? Às vezes, não sabe o que deve pedir em oração, mas como permitiu que o Espírito Santo assumisse o controle, ele pode guiá-lo e fazer as orações certas. Ele fortalece a sua oração e a leva ao Pai, em nome de Jesus. Orar no Espírito leva-te à presença de Deus. Quando oras no Espírito, oras em harmonia com a vontade de Deus para a tua vida. E essa é a alegria disso. Saber que estás a orar pelo que Deus quer que peças. Amado, se não gostas de orar, não desfrutarás plenamente da presença do Espírito Santo. Cria um horário que acomode a oração e o estudo da palavra de Deus. Não pode desfrutar plenamente de Deus quando a sua carne interfere. Orar no Espírito ajuda-o a impedir a interferência da sua carne no seu relacionamento com Deus. Pode orar no Espírito quando vir pensamentos ímpios surgindo no seu coração e estiver prestes a começar a meditar sobre eles. O Espírito Santo também o ajuda a censurar os seus pensamentos. Permita-se desfrutar da comunhão com o Espírito Santo. Crie um tempo a sós para se comunicar com ele. Seja intencional em fazer isso todos os dias. Você pode orar no Espírito enquanto toma banho, lava roupa e dirige. Aproveite todas as oportunidades que tiver para se comunicar com ele. Para construir um relacionamento firme com o Espírito Santo, você deve usar todas as oportunidades para se comunicar com ele. Não veja isso como um ritual ou uma atividade religiosa, mas como uma comunhão. Planeie retiros pessoais para si e para o Espírito Santo. Marque dias em que passará tempo com o Espírito Santo. Sim, pode passar tempo com ele. Ele pode ser o seu melhor amigo se investir no seu relacionamento com o Espírito Santo. Da mesma forma, tem de se reunir com os seus amigos para manter contato com eles. Não passe um dia sem falar com o Espírito Santo. Deve ter a intenção de falar com ele também. Ore mais no Espírito Santo. Desperte o seu desejo pelo Espírito Santo todos os dias. Deixe o seu coração ansiar por ele e anseie por discutir isso com ele. Não fique muito ocupado com outras atividades e negligencie a sua comunhão com o Espírito Santo. Vamos orar. Deus, eu te agradeço pelo dom da salvação. Obrigado por me chamar das trevas para a tua maravilhosa luz. Eu te agradeço, Senhor, por ser intencional em relação à minha vida. Tu nunca desististe de mim. A ti seja toda a glória e honra para sempre. Querido Pai Celestial, hoje, Senhor, estou a pedir-te uma nova obra do Espírito na minha vida. Senhor, eu quero desfrutar do Espírito Santo na minha vida. Quero caminhar diariamente com a orientação do Espírito Santo. Pai, sei que és um bom Pai. Sei que és bondoso e generoso e prometeste abençoar-me com todos os bons dons. Obrigado porque sei que continuarás a fazer-me desfrutar da tua graça. Pai, hoje peço a graça de permanecer em ti e continuar a minha caminhada em ti. Peço que sempre me des a graça de obedecer ao Espírito Santo. Pai Celestial, não duvido da tua promessa do Espírito Santo e sem vergonha ou hesitação,
Reconheço a minha necessidade. Peço um novo despertar e enchimento do Teu Espírito Santo. Várias coisas me motivam a pedir uma nova obra do Espírito. Senhor, eu preciso disso. Quero um novo enchimento do Espírito Santo na minha vida. Quero desfrutar do conforto do Espírito Santo diariamente. Sei que, sem a ajuda do Teu Espírito Santo, não posso acreditar no Evangelho e amar Jesus da maneira que Tu queres que eu ame. Aprendi com este vídeo que não posso cumprir a Tua vontade como Tu queres que eu cumpra, a menos que tenha o Espírito Santo dentro de mim. Pai, hoje peço que me concedas o Espírito Santo. Senhor, satisfaz a minha fome e sede do Espírito Santo. Não deixes que o meu anseio pelo Espírito Santo fique insatisfeito. Pai Celestial, abre os olhos do meu coração para ver mais de Jesus. Deixa-me desfrutar do conforto do dom do Espírito Santo que Jesus me deu. Querido Espírito Santo, concede-me o poder de conhecer a altura, a profundidade, a largura e a amplitude do amor de Jesus, um amor que ultrapassa o conhecimento, o único amor que é melhor do que a vida, o único amor que é suficiente. Tu já derramaste o seu amor no meu coração. Faz isso novamente. Peço-te, Espírito Santo, que me ajudes a desfrutar da adoração. Faz com que eu anseie pela adoração diária contigo todos os dias. Que o meu maior desejo seja ansiar por ti e desejar a tua presença sempre. Hoje, revive a minha vida de adoração, querido Espírito Santo. Pelo poder do Espírito Santo, restaura em mim a alegria da tua salvação incomparável. Renova o meu amor pela beleza e liberdade da santidade. E intensifica a minha consciência e entusiasmo pelo trono ocupado do céu. De facto, Pai, estás a trabalhar em todas as coisas para a tua glória e para o meu bem. E eu sei que estás a trabalhar todas as coisas segundo o conselho da tua vontade. E estás a resumir todas as coisas em Cristo. Aleluia! Que Salvador é Jesus! Aleluia! Que salvação Ele conquistou para mim! Hoje, peço que abras os meus olhos para a Tua vontade e para a minha vida através do Espírito Santo. Deus Todo-Poderoso, agradeço-te pela presença do Espírito Santo na minha vida. Sei que o Teu Espírito está sempre presente, sempre a trabalhar. Mas as tensões e lutas da vida podem fazer com que eu não reconheça o Espírito. Posso até fechar-me à obra do Espírito. Mas mesmo assim, na Tua graça, prometes que o Espírito me é dado, um testemunho da aliança que fizeste comigo no meu batismo. Senhor, ajuda-me a nunca perder o Teu Espírito Santo. Rezo para que renove a mim e a minha fé com o poder do Seu Espírito Santo. Envie o fogo do Espírito sobre mim, como no dia de Pentecostes. Com fé, abro-me à obra do Espírito. Ó Espírito Santo, trabalhe através de mim. Guie-me para toda a verdade. Conduza-me mais profundamente na fé. Inspire as minhas orações e trabalhe com força através dessas orações. E leve-me além do meu conforto para os lugares do ministério e do testemunho. Vem, Espírito Santo, vem. Enche-me de novo. Incendeia-me. Respira em mim e age através de mim. Hoje, Senhor, peço-te que me ajudes a superar todas as distrações que surgirem no meu caminho. Cria em mim um coração que anseia e deseja intimidade contigo. Que seja meu desejo diário ouvir o Espírito Santo. Permite-me comungar contigo diariamente e aproxima-me de ti, meu Deus. Senhor, ajuda-me a viver uma vida de adoração e consagração a ti. Todos os dias, desejo ansiar por ti e ser teu. Que o desejo de ficar contigo me consuma diariamente. Ó Deus, confio em ti para ter força e graça. Por favor, ajuda-me a não ter vergonha. Obrigado por ouvir os meus pedidos. Em nome de Jesus, eu orei. Amém. Amado, parabenizo-te por teres permanecido até o fim. Tenho certeza de que aprendeste muito com este vídeo. Tenho certeza de que podes ver a tua necessidade de ser batizado no Espírito Santo hoje. Podes receber o dom do Espírito Santo abrindo o teu coração para recebê-lo e orando para que o Espírito Santo entre na tua vida. A Bíblia registra que os discípulos estavam reunidos esperando a vinda do Espírito Santo, e ele entrou na vida deles. Você também pode procurar um ministro de Deus que impõe as mãos sobre você.
Certifique-se de que é um homem genuíno de Deus e que seu coração está aberto para receber. Remova toda e qualquer mentalidade que não seja de Deus, que faz você acreditar que o Espírito Santo não é para você. Amados, se vocês querem desfrutar de grande felicidade, precisam do Espírito Santo como seu parceiro nesta jornada. Abram o coração e sejam intencionais em receber o Espírito Santo. Deixe Deus ver a sua fome e sede pelo Espírito Santo. Se esta oração tocou o seu coração, escreva amém nos comentários. Informe-nos se você tem pedidos de oração específicos para que possamos nos unir a você em fé. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa de encorajamento hoje. E que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre com você.